estou caminhando aí para o quarto sermão, tá? Sobre a mensagem da cruz, o que ela significa para as nossas vidas. E eu queria então meditar mais uma vez em Gálatas capítulo 6. Todas as nossas pregações foram feitas aí em Gálatas capítulo 6, versículo 14, e nós ampliamos então o significado aí dessa ideia da cruz para nós cristãos, a cruz que é amada por muitos, odiada por outros, né? Compreendida por muitos, incompreendida por muitos, enfim, a cruz então tem todo um significado para as nossas vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 14, eu quero ler esse texto com vocês mais uma vez. Eu já li esse texto outras vezes com vocês, eu quero ler ele mais uma vez com vocês para recordar os seus corações. Quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero convidar você a orar mais uma vez neste momento. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento mais uma vez, nos faça compreender a palavra do Senhor. Deus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie nesse tempo, Pai, que o Senhor nos ajude e nos auxilie nesse tempo para que nós possamos realmente fazer aquilo que é vontade do Senhor, Pai. Deus, somente o Senhor para nos convencer da verdade, que está no texto bíblico, somente o Senhor para nos convencer realmente que nós precisamos ter fé no Senhor e na Tua palavra, Pai. Portanto, que Teu Espírito seja por auxílio nosso. Tira os nossos pecados, limpa as nossas mentes, faça-nos compreender a mensagem da cruz do Senhor para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos que estão chegando, que já chegaram, né? Eu vi aí a dona Olenir, seja bem-vinda a Olenir, Luciene, eu também vi aí a Mirelle, mas o Edilson também, Deus abençoe vocês, né? O Rogério também chegou, minha sogra, Maria, né? Maria também está com a gente aí, é muito bom ter vocês, irmãos, é gratificante ter vocês comigo. Bom, eu quero então dar início à minha preleção nessa noite, meditando esse texto e pensando, né, justamente nesse tema. Hoje é domingo de Páscoa, né? Hoje é domingo de Páscoa e o que nós vemos com relação à Páscoa no nosso contexto é um desfiguramento do conceito da Páscoa, né? Nossas crianças têm sido ensinadas que Páscoa é chocolate, que Páscoa é festa, que Páscoa é bebedeira, que Páscoa por causa de um conceito, né, vindo de uma tradição religiosa, é momento de você então romper com um certo período de jejum e dali agora você poder fazer todas as coisas, né? Então você vem até o sábado, no sábado anterior ao domingo, guardando um jejum, e aí depois você rompe com isso, e aí você volta a fazer tudo aquilo que você praticava de errado e contrário à palavra de Deus, porque afinal de contas encerrou o período de jejum, né, de cerceamento, e você volta a fazer tudo aquilo que está no seu coração. Eu pergunto, será que é isso mesmo o cristianismo? Será que a Páscoa tem esse significado? Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Então, a gente precisa começar a refletir melhor conceitos como Páscoa, como Natal, né, que é o nascimento de Jesus. Precisamos refletir melhor o significado de tudo isso para nós. Se nós atentássemos para a Páscoa, por exemplo, nós veríamos que não é sem razão que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Tá? Então, eu quero então trazer ao seu coração ao conhecimento do que é a verdadeira mensagem da cruz, a verdadeira mensagem da Páscoa. Páscoa é a cruz de Cristo para nós cristãos. Páscoa é o sacrifício do Cordeiro de Deus, o supremo Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 29. João olha para Jesus e diz, eis aí, o João Batista, né, ele olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz é o lugar do nosso Cordeiro Pascual. O último sacrifício da Páscoa foi feito lá na cruz, há 2000 anos atrás. Deus entregou o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer numa cruz, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, de João capítulo 3, versículo 16. Então, nós precisamos reencontrar o verdadeiro sentido da Páscoa.
E isso se dá ao conhecermos também toda a estrutura histórica na qual Deus, então, fez todas as coisas. E por isso que eu estou meditando com vocês sobre a cruz. A cruz não é meramente um símbolo emblemático. A cruz não é meramente uma forja. A cruz fala profundamente a todos nós. E já estou indo para o 4º domingo meditando com vocês sobre a cruz. Então, você que está me vendo, se você quiser assistir mais sobre essa série, é só vasculhar aí na timeline da comunidade Ubiataba que você vai ver as pregações sobre a cruz de Cristo. Tá? Para você que está chegando aqui no YouTube, né, vai assistir essa pregação no YouTube, esse é o primeiro sermão que vem para cá. Se possível, a gente traz os outros mais à frente. Então, eu queria lembrá-los sobre essa epístola de Gálatas. Lembrá-los por que Paulo escreveu ela, né? E talvez a melhor maneira de nós nos lembrarmos por que Paulo escreveu e responder essa pergunta é lendo o capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4 nos mostra e nos fala que que Paulo teve que enfrentar e combater falsos mestres nesse momento aqui. E nesse combate em Gálatas, então, ele estava combatendo os ensinos falsos desses mestres falsos que distorciam a mensagem do Evangelho. E esses falsos mestres tinham uma proposta, né? E eu queria ler com vocês alguns trechos do capítulo 4, para que vocês então entendam por que Paulo escreveu essa epístola. Ele diz assim, digo, porém, capítulo 4 de Gálatas, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, observa que Paulo está aqui mostrando, né, está trazendo aqui ao coração dessa igreja a razão dela ser igreja. O que acontecia em Gálatas? Os falsos mestres aqui, os falsos apóstolos que se impregnaram na vida da igreja, eles então começam a distorcer o evangelho, e eles começam a fazer isso trabalhando conceitos exteriores da vida, ou seja, as aparências, e eles passam então a dizer que esses homens deveriam viver por méritos, por justiça própria. E eles então afastam a igreja do verdadeiro evangelho. Esses homens, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, eles eram orgulhosos, vaidosos e carnais. Faziam de tudo para serem vistos, gostavam de aparecer e fazer um show. Nada novo debaixo do sol, né? Quando a gente vê isso aqui e a gente compara com o nosso tempo, a gente vê muito isso na igreja evangélica brasileira. A gente vê muito chamado líder, eu vou botar esse líder entre aspas, fazendo a mesma coisa aqui. Esses homens, eles tinham medos. E um dos medos deles era do sofrimento. Eles pregavam uma mensagem bajuladora, uma mensagem que distanciava a igreja de Cristo. Uma mensagem que tornava a igreja fraca. E eu preciso lembrar você que está me vendo nesse momento, nós fomos chamados por Deus para vivermos um evangelho que nos fortalece, e não um evangelho que nos enfraquece. Ou seja, diante das dores, diante de circunstâncias como essas, como está o seu coração e as suas convicções? Se você está se diluindo, se você está fraquejando, se você está escorregando, se você está caindo, questione se você estava aprendendo o verdadeiro evangelho. Muita gente entrando em desespero, muita gente nesse momento surtando. Não é sem razão, não. Mas o que mais me impressiona é que é gente que às vezes vivia dentro da igreja. É gente que às vezes dizia estar congregando,
É ver gente que dizia ser cristão, ser crente, entrando em pânico, negando a fé, abandonando Cristo. Uma igreja materialista. Uma igreja que não queria sofrer. Uma igreja que não admitia sofrimento. Tá? E Paulo, então, trabalha isso com essa igreja, e Paulo está combatendo isso. Ele diz assim, ó, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. De escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo, que era a questão aqui dos falsos mestres, né, eles queriam que a igreja voltasse às práticas judaicas, né, voltasse a certas práticas, dentre elas a circuncisão. Paulo está combatendo isso, ele está dizendo, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Porque nossa justificação não é pela lei. A nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, como cristãos, nos lembrar disso. Não é por méritos, não é por justiça própria que nós somos salvos por Cristo. Deus não nos aceita por causa de nossa justiça própria. Ah, se dependesse da minha justiça para agradar a Deus. Há muito eu já estaria enterrado, mergulhado no lago de enxofre no inferno. Há muito eu já estaria sendo morto e consumido pelos vermes do inferno. Mas por causa de Jesus Cristo, pela graça de Cristo Jesus, é que nós somos salvos. E a glória não está em nós. A glória está em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, então, é um teste para nós cristãos. As pessoas questionam em que devemos crer. O que é essa fé cristã? Apenas duas autoridades podem responder essas perguntas e talvez refazê-las para nós. A Bíblia ou a sua subjetividade. Ou seja, o seu achismo. É preferível então ficarmos com a Bíblia. A Bíblia nos responde em quem devemos crer, no que devemos crer e o que é a fé para nós. E então eu quero pensar com vocês nessa noite sobre duas perguntas. Primeiro, se você é um cristão que confia na Bíblia e tem ela como regra, por que Jesus Cristo então morreu na cruz por você? Você já respondeu essa pergunta? Por que ele se entregou lá na cruz por você? E por que isso tinha que acontecer? Por que o príncipe, o rei da glória, morreu naquela cruz por nós? A Bíblia responde essas duas perguntas. E eu quero então trabalhar elas com vocês nessa noite. A mensagem da cruz revela para nós a sabedoria de Deus. A cruz é a obra de Deus. É a obra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender isso. E talvez você me refute, me pergunte, mas como assim a cruz ela é obra de Deus? Eu quero dizer para vocês que a cruz não foi meramente ação dos homens. A cruz não foi meramente ação dos homens, como muitos querem acreditar. A cruz ela é obra de Deus. Talvez você me pergunte, pastor, mas isso é incoerente, porque foram os homens que pregaram Jesus Cristo naquela cruz. E eu te respondo sim. Mas seria uma análise muito simples, muito superficial. A pergunta mais profunda, eu faria para você, para mim, para todos nós, é o que motivou esses homens a fazerem isso. Existia um plano em curso. Existia um plano em curso. Existia algo sendo realizado. Existia um projeto em curso. É preciso nós fazermos análises mais profundas, irmãos. O nosso mundo sofre porque ele é muito simplista na sua maneira de enxergar as coisas. Nós não fazemos análise de fatos. Nós não conseguimos. Nós não somos motivados, muitas vezes,
pelos fatos. Nós somos muitas vezes motivados pelos nossos achismos. Diagnósticos imprecisos. Diagnósticos frágeis. Análises frágeis. E é interessante como essa coisa toda está ruindo, né? Isso tudo está ruindo. Hoje eu estava lendo, né, sobre alguém e falando, ele fazendo uma análise desse momento, ele disse, olha, tudo está caindo. Tudo. Nosso sistema, nossos sistemas de saúde mostraram a sua fragilidade. Nosso sistema econômico mostraram a sua fragilidade. Nossas leis, de alguma maneira, estão mostrando, ou pelo menos os nossos legisladores e os nossos executores de leis estão mostrando a sua fragilidade. Nosso mundo, como conhecemos, está ruindo. Ruindo. Talvez seja por causa de diagnósticos imprecisos. Portanto, nós precisamos avaliar melhor a própria Escritura. Porque diagnósticos, análises, exegeses fracas sobre, por exemplo, o assunto cruz, tem gerado uma igreja fraca, mimada, mística, cheia de misticismos. E nós precisamos, então, olhar para a cruz. Por que a crucificação não foi apenas ação de homens? Por que não foi apenas um simples acidente? Eu respondo para vocês essas perguntas. A Bíblia nos responde isso de algumas maneiras, em alguns capítulos, né? Para ser mais claro. Um deles é Isaías 53. Quando nós analisamos Isaías 53, uma profecia precisa sobre Jesus Cristo, ela narra para nós há séculos antes. Séculos antes. Pelo menos 7 séculos. O que viria a acontecer com Jesus Cristo. A cruz de Cristo não foi um acidente, não foi um evento do acaso. Foi um cumprimento de uma promessa de Deus. Então essa é a primeira razão que eu te dou nessa noite, para mostrar para você que a cruz é obra de Deus. Deus estava cumprindo com a sua palavra. E a Bíblia é muito clara para dizer para nós que não passa uma vírgula, um pingo de i da palavra de Deus sem que ela se cumpra. Então a cruz de Cristo é nos prometida em Isaías 53, pelo menos 7 séculos antes. Deus não pode mentir. Deus não pode falhar. Deus prometeu que o cordeiro dele, o filho dele, seria moído numa cruz por nós. Ele morreria naquela cruz. É uma profecia precisa da obra de Cristo. Mas a segunda razão é justamente essa. O Salmo 22 narra para nós que o Messias viria. Que o Messias passaria por tudo. Por tudo que ele passou. Porque ele é o Messias. Faz parte da sua obra vicária, redentiva, salvífica, sacrificial, morrer na cruz. É ministério de Jesus. A segunda pessoa da Trindade é o Redentor. E o Redentor precisava ser o nosso substituto. O Redentor precisava morrer em nosso lugar. O Redentor precisava ser a oferta pacífica e pura por nós. Por isso a cruz é obra de Deus. Não é plano do acaso, não é sistema político, não é questão ideológica, não foi um erro circunstancial. A cruz de Cristo é um projeto redentivo de Deus para nós. Isso é maravilhoso demais. Porque nos mostra que o nosso Deus não está alheio à história. A cruz de Cristo nos mostra que Deus tem a história nas palmas das suas mãos. A cruz de Cristo nos mostra que cada vida que pisa o pé sobre esta terra pode ser alcançada pelo sangue de Cristo. A cruz de Cristo nos revela que não há vida sem propósito.
seu sangue foi derramado naquela cruz. O seu sangue foi derramado naquela cruz, como revelação do seu ministério. Um texto para a nossa reflexão hoje, que narra para nós a Páscoa, e Páscoa para o cristão não é coelhinho, mas é Cordeiro de Deus moído numa cruz, é o livro de Êxodo. Né? O livro de Êxodo ele nos narra a saída do povo de Deus, e naquele momento ali, então, Deus propõe para eles uma sombra daquilo que Cristo viria a ser, um símbolo, que é a morte do Cordeiro Pascual. E naquela noite, então, na noite em que o anjo, por exemplo, passa sobre a cidade, né, e todos aqueles que passaram o sangue sobre o umbral da porta, ou seja, sobre a parte superior, né, do portal ali, o sangue do cordeiro passado ali fazia com que o anjo passasse ali e não matasse os filhos primogênitos. Por que isso? O que Deus queria comunicar? Muitos séculos depois, a resposta era apontar para Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro e está debaixo do seu sangue sacrificial naquela cruz. É livrar-nos da morte. É livrar-nos da morte. Está debaixo da cruz de Cristo, está debaixo do sangue do Cordeiro derramado. Ou seja, nós nos entregarmos racionalmente, emocionalmente, espiritualmente diante de Cristo Jesus, nos prostrarmos e reconhecermos e admitirmos a nossa incapacidade de eternidade por nós mesmos, é então reconhecermos que o sangue de Cristo é lançado sobre nós. É por isso que a cruz é obra de Deus e não obra dos homens. Mas o nosso tempo se esquece disso. O nosso tempo não tem sido lembrado disso. Os pregadores dos nossos dias não pregam mais a cruz de Cristo. Os pregadores do nosso tempo, a semelhança dos falsos apóstolos dos nossos dias, pregam outras coisas. Coisas que afagam a sua mente, coisas que mimam o seu coração, coisas que te enaltecem, mas que te distanciam do verdadeiro propósito de Deus. E Paulo dá-nos a orientação, ao olhar para Gálatas 6 e dizer: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Fica claro para nós que a obra de Cristo naquela cruz não foi um teste em vão, não foi uma ação em vão, incircunstancial, por acaso, mas foi projeto de Deus para as nossas vidas. Um último texto para trazer essa evidência aos nossos corações é Atos, capítulo 2, versículos 24, onde 22 e 24, Pedro diz assim: varões israelitas, escutai essas palavras. O Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios, sinais, olha o ministério de Jesus aí, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a estes que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de Nicos, o qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Meus irmãos, não há acasos. Há providência. Não há acasos. Há plano redentivo. Não há acasos. Há governo soberano e divino sobre as nossas vidas. Você não vive pelo destino. Você vive por um propósito. E o seu propósito, você que está me ouvindo neste momento, você que me ouvirá neste momento, o seu propósito é honrar e glorificar a Deus com a sua vida. Cada detalhe da sua vida. Pedro está dizendo, então, que foram as mãos dos homens que crucificaram Jesus, mas foi Deus quem determinou. A gente precisa entender isso. E isso não ocorreu naquele momento. Né? Deus não entregou Jesus naquele exato momento. Mas antes, no projeto redentivo, na eternidade, pelo determinado propósito e presciência do nosso Deus.
Precisamos entender isso. A cruz, portanto, é o caminho da salvação. Todos vocês estão me ouvindo porque todos nós ansiamos salvação. Nós não podemos, então, negligenciar a cruz nesse processo. Nós não podemos. Nós não podemos negar a cruz, como se ela não fosse nada nesse processo. Como se ela fosse apenas um símbolo. A cruz revela para nós a sabedoria de Deus. A cruz revela para nós a sua capacidade de conhecer antes de ser. A cruz para nós revela a ação de Deus em determinar todas as coisas, preordenar todas as coisas no seu mundo, antes mesmo do próprio tempo. Deus conhece todas as coisas. Deus é quem faz o princípio e Deus é quem faz o fim de todas as coisas. Não há nada que escape do conhecimento do nosso Deus. Assim, eu preciso que você saiba que aqueles homens, aqueles romanos, pregaram Jesus na cruz. Mas Cristo foi entregue ali naquela cruz, por projeto e poder de Deus, para que o seu sangue como cordeiro fosse derramado por mim e por você, por todos nós que estamos ouvindo neste momento. A cruz é a sabedoria de Deus para mim e para você. Mas é loucura para os que querem viver nas suas vaidades. É loucura para os que se perdem. É loucura para os que querem viver da sua maneira. É loucura para os que acham que vão poder se salvar. A cruz, meus irmãos, ela então revela para nós a nossa incapacidade, a nossa incompetência. A cruz revela para nós a nossa fraqueza. A cruz revela para nós a nossa impossibilidade de nos salvarmos. Você já pensou nisso? Quer maior demonstração de amor? Quer maior demonstração de sabedoria? Não há. Há um projeto por mim e por você, em curso. Há um projeto para todo o povo de Deus em curso. Que coisa maravilhosa. Deus tem um projeto de ser honrado e glorificado através da minha vida e da sua vida. E esse projeto passa pela cruz de Jesus Cristo. Esse projeto passa pelo derramar do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Por mim e por você. Coisa maravilhosa. Gente como eu e você, perdidos, indignos, esquecidos, foram encontrados em Cristo Jesus. Gente como eu e você, tivemos os nossos pecados, os mais obscuros, os pensamentos mais terríveis, pagos lá naquela cruz, por Jesus Cristo e seu sangue precioso. Aonde havia guerra, agora há paz. Aonde havia terror, agora há vida. Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. É isso que significa Páscoa. É isso que significa cruz. É isso que significa cristianismo. É um cordeiro morrendo numa cruz e ao terceiro dia ressuscitando para reinar soberanamente sobre as nossas vidas. Entender a cruz é entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Entender a cruz é saber que é muito mais do que chocolate. Entender a cruz é compreender que há um Deus poderoso sobre nós. Entender a cruz é entender que há um projeto em curso. Entender a cruz é entender o que Jesus Cristo fez por nós. Oi, pessoal! Doutor, deixa o papai terminar. E eu gostaria de aplicar isso para a sua vida e para a minha vida. Primeiro, veja que a cruz ela tem um sentido mais profundo. A cruz, de agora em diante, deve ser muito mais que um símbolo ou um pedaço de madeira por mim e por você.
ela deve ser o sinal de punição dos nossos pecados. Foi nela que Deus puniu os seus pecados e os meus pecados. Foi ali que Cristo derramou a sua vida por nós. Mas veja que a cruz, ela é sinal de graça de Deus por nós. Veja que na cruz, Deus revela a sua bondade. Ela demonstra o seu amor gracioso por mim e por você. Veja que na cruz, Deus chamou tanto que Ele puniu o seu pecado, o meu pecado, no Filho dele. Isso é amor. Esse é o maior amor do mundo. Não existe amor como esse. Ele puniu lá na cruz o próprio Filho, no meu lugar e no seu lugar. O que nos resta nesse momento? Nos humilharmos. Caímos em prantos e chorarmos. O inferno estava preparado para nós. Para mim e para você. E Deus então nos livrou dele por meio da morte de Jesus Cristo há 2000 anos atrás, lá naquela cruz. E você não vai mais ter condenação se você estiver em Cristo Jesus. Mas não é simplesmente dizer, olha, eu acredito em Jesus. Não é dizer simplesmente, eu vou à igreja, pastor. Não é isso. É uma entrega de vida. É uma entrega de consciência. É uma disposição de se humilhar e negar a sua racionalidade, a sua justiça própria. Se entregar a Jesus Cristo. Não é dizer apenas, tá bom, eu aceito Jesus. Joga água por cima da minha cabeça. É muito mais. Jogar a água, ser batizado, fazer profissão de fé, é apenas o começo do que Deus quer de você, do que Deus espera de você. É você ter todo um modo de vida, de pensar e agir diferente. E encontrar respostas para a sua existência na palavra de Deus. E eu quero desafiar você então a trazer o seu coração neste momento diante de Cristo Jesus e se entregar a Ele. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar a vida de cada um dos que me estão me vendo e dos que me verão, Pai. Eu quero rogar ao Senhor que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um. Ó Pai, faça com que esses corações se humilhem diante do poderoso Evangelho do Senhor, do poderoso agir do Senhor. Converta esses corações. Não os deixem continuar vivendo na vaidade dos seus pensamentos. Converta a minha cidade, Rubiataba, Pai. Livra a minha cidade do inferno, Senhor. Livra a minha cidade da condenação. Livra a minha cidade, Pai, da peste. Livra a minha cidade do juízo. Deus, traz o teu sangue poderoso sobre a vida de Rubiataba, Pai. Deus, traz o teu sangue poderoso, o sangue do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz, sobre a vida de cada cidadão goiano, cada cidadão brasileiro. Deus, faz a tua palavra, Pai, reinar nessa geração. Deus, essa geração está dormindo. Essa geração está brincando. Essa geração zomba do Senhor. Tem misericórdia dela, Pai. Porque se o Senhor derramar o teu cálice de ira, todos serão lançados no inferno. Mas se eles estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, do sangue do teu Filho, Pai, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, eles serão salvos da condenação. Traz fruto de paz sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá! Se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe,
porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.